Invista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Bem-vindo ao podcast Talentos para o Sucesso, o programa para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Toda semana, dicas sobre como atingir seus objetivos e ser mais feliz utilizando seus pontos fortes. E agora com vocês o seu host Rodrigo Ferreira, o mestre dos talentos em vendas, e Caleb Luo, o ninja dos pontos fortes. Olá, muito obrigado por estar comigo em mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o Rodrigo Ferreira e eu não deixo o Covid estragar o meu planejamento. Eu estou aqui hoje com o Caleb Luo. Oi pessoal, aqui é o Caleb, ninja dos pontos fortes. Prazer aqui estar com vocês para poder falar sobre esse nosso amigo. Não é amigo, não, é inimigo, Covid. No episódio de hoje, nós vamos fazer uma correlação entre o que o Covid causou para a sociedade de modo geral e o desafio de estar preparado para lidar com ele, e o que isso tem a ver com o autodesenvolvimento, com a preocupação em ser marinheiro do seu próprio navio. E antes de começar o programa de hoje, Caleb, a gente tem pedido para os nossos ouvintes enviarem e-mails para a gente com sugestões, dicas, elogios para o e-mail podcast@talentosparasucesso.com.br, e esses e-mails, quando enviados, serão lidos aqui. Obviamente nós não vamos ler todos, mas sempre que possível a gente vai ler e sempre responder todos os e-mails que vocês nos enviarem. E essa semana eu recebi um e-mail do Fagner Elídio, de Olambra, e ele diz o seguinte: bem, adorei o papo e também essa linha de decisões e clareza que adquiri ouvindo vocês. Tive muitos insights e talvez o maior deles é que eu realmente descobri que a minha vida é regida por duas coisas: dinamismo e ímpeto. Olha que legal. Uau, que legal, hein? Sei que eu preciso fazer mais, mas entender como eu faço é realmente um presente. Agora eu sei que posso e sei por que eu posso. Bem, bora fazer acontecer. Um grande abraço. Que legal, obrigado, hein? Como é que a gente pode introduzir esse assunto da relação entre o Covid e o autodesenvolvimento? Acho que o Covid ele foi uma pausa forçada que muitos receberam, né? De um momento para o outro. Talvez você que estava trabalhando no escritório teve que ir para casa, você que tinha o seu comércio não pode mais abrir o seu comércio. As crianças, né, para quem tem filhos, de repente já estão em casa, tem que estudar de casa. Tantas coisas que talvez a gente imaginasse que um dia no futuro poderia acontecer, fomos forçados a fazer, no sentido de que não tinha, né, era a opção de ou saúde ou vamos proteger a saúde, dado que a gente não sabe o que vai acontecer com esse vírus, né? Então, acho que todas essas mudanças, elas, a gente pode encarar até como, fui forçado mas, puxa, já estamos aqui, não mais faz um dia, uma semana, um mês, estamos há alguns meses. E acho que aqui foi uma oportunidade, né? Agora a gente pensando um pouco em relação ao autoconhecimento e tudo, e muitas vezes de parar e poder repensar algumas coisas que a gente tinha como certas e talvez não sejam tão certas assim. Muito também, Caleb, eu tenho visto muito as pessoas que não estavam preparadas para reagir a essa situação, tendo que se encontrar no meio do caminho, né? Então, a pessoa não se preparou para uma situação desse tamanho, é óbvio, ninguém se preparou para uma situação dessa magnitude, mas quem estava um pouco mais preparado, talvez tenha conseguido reagir mais rápido, né? Talvez tenha conseguido redirecionar sua carreira, redirecionar seu trabalho, redirecionar suas atividades, e isso me parece que tem gerado um pouco mais de resultado para essas pessoas. Então, uma coisa que tem me incomodado muito desde o começo dessa pandemia é olhar e ver uma relação entre o desespero que o coronavírus tem causado versus o desespero que algumas pessoas têm começado a ter e têm sentido por se ver numa situação que ela nunca tinha parado para pensar, essa situação pode vir a acontecer. Eu estou sendo muito generalista aqui, mas indo para exemplos mais práticos, uma pessoa que perdeu o emprego por conta de uma empresa que quebrou durante a pandemia, quanto mais preparada ela estava para conseguir um novo emprego, menos ela vai sofrer nesse momento. Agora, essa preparação, ela vem do passado, ela não vem do agora. Quer dizer, ela até pode vir do agora, mas é óbvio que quanto mais eu me preparei no passado, mais tranquila é essa transição dessa situação, digamos, estável, que a pessoa pelo menos sentia que ela tinha até 2019, para essa situação totalmente turbulenta que ela está vivendo agora em 2020, né? A gente nunca sabe direito no que está se preparando, mas
Se você tiver na ponta, né, de que aquilo que você se preparou vai ser útil agora, que bom, né? E você teve algumas preocupações e não tomar todo o cenário como certo para sempre. Acho que esse é até uma questão, né, de quando a gente olha o risco, quando você acha que não vai ter risco, bem, tanta coisa acontece e o corona ele serviu para isso, né? A gente até fala hoje muito do mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Por quê? Porque não tem uma resposta pronta para as coisas, né? Não é todo mundo vai falar vai pro mesmo problema, vai dar a mesma resposta, as coisas são muito complexas e é necessário então ter um olhar um pouco mais amplo, né? E aí acho que o corona trouxe isso muito à tona, né? Tantas realidades diferentes, de novo, pessoas trabalhando, pessoas perdendo emprego, como é que a sociedade vai se sustentar, como é que a gente vai conseguir ter aqui alimento. Uau, é super complexo tudo isso. Agora, esse programa não é um programa sobre coronavírus. Esse programa, então, é um programa sobre reflexões que essa pandemia pode trazer para a nossa vida profissional, para a nossa vida pessoal. Então, vamos tratar um pouco disso. Um cara que não quer estudar, mas é um cara que empreende, certo? É um cara que é empreendedor, etc. Como é que esse cara pode se preparar para o futuro? Acho que você trouxe um ponto bom, isso é legal, até objeto de estudo do Tom Rattle, neto do Don Clifton, o autor, né, do Descubra Seus Pontos Fortes 2.0, ele assumiu a veia de escritor da família, então os livros da Gallup todos, né, e ele tem uma história incrível de superação pessoal até em relação à saúde, com múltiplos cânceres e tudo, e ele está aí até hoje estudando muito, né, de uma forma para como conseguir prolongar mais a vida dele com qualidade de vida, né, não é simplesmente sobreviver. E muito do que pesquisas mostram é engraçado, né? Não adianta eu falar pra você, olha, lava a mão que é importante. Se por acaso alguém perto de você passar mal porque não lavou a mão, de repente lavar a mão ficou importante. Exatamente. Esse é o ponto. É isso mesmo, cara. E aí o que acontece? Você se vê numa situação onde, e talvez esse seja o ponto que eu quero trazer aqui, você se vê numa situação onde você entendeu que lavar a mão é importante. Só que você tá olhando ao teu redor e tá vendo um monte de gente que não lava a mão, entendeu? E aí eu tô me preocupando com essas pessoas. Eu tô me preocupando assim, cara, você precisa lavar a mão. Sabe a história da caverna de Platão? Então, pra quem tá ouvindo e não conhece, apesar de ser uma história super batida, mas a história o mito da caverna de Platão, de maneira muito resumida, são pessoas dentro de uma caverna olhando imagens que são refletidas na parede por uma fogueira, e essas imagens são de pessoas, animais, etc., que passam do lado de fora da caverna. E essas pessoas estão sentadas de costa para a saída da caverna, de frente para a parede, elas veem as sombras passando, e para elas aquilo é a realidade, aquilo é o mundo. Até que um deles sai, por algum motivo, e vai lá fora e vê que o mundo tá lá fora. E aquilo ali são só reflexos do mundo. Aí ele volta e fala para as pessoas, cara, tem um mundo lá fora, isso aqui é só reflexo. E as pessoas, não, imagina, isso aqui é o mundo. Isso aqui que é o mundo. E aí esse cara fica desesperado por falar, cara, não, o mundo tá lá fora, o mundo tá lá fora. E aí tem um ponto, que é assim, tem pessoas ali que vão morrer ali dentro, e felizes porque não sabiam que tinha um mundo lá fora, ok, não me incomodo muito com isso. Mas talvez tenham pessoas ali que estão deprimidas olhando para aquela parede, e gostariam de ter visto o mundo lá fora, mas não viram. E aí, eu, de repente, me vejo numa situação onde, em algumas situações, não com muito cuidado para não soar prepotente, presunçoso, mas em algumas situações eu me vejo na situação de estar lá fora gritando para as pessoas, vem, tem um mundo aqui fora. Por conta dos meus filtros, inclusive, o mundo que eu tô vendo lá fora é o mundo do conhecimento. E aqui eu quero trazer especificamente o mundo do autoconhecimento, entendeu? O autoconhecimento mudou minha vida, Caleb. Eu acho que citei naquele nosso episódio 0, mas assim, eu sou de uma origem muito pobre, eu tinha tudo pra ter seguido um caminho profissional, digamos assim, comum da realidade da classe baixa brasileira. Eu tinha tudo para ter seguido um caminho de, sei lá, me aposentar trabalhando no chão de fábrica de alguma fábrica. Quando muito, sabe? Com muito sucesso, talvez. O que mudou na minha vida para ter uma guinada e eu ir para um outro caminho? O que mudou foi o autoconhecimento. O conhecimento e o autoconhecimento, entendeu? Então, tudo parte, na minha vida, tudo parte de quando eu terminei o ensino fundamental, né, hoje ensino fundamental, eu ter escolhido ir para uma escola que tinha ensino técnico e não para uma escola que tinha segundo grau convencional. Nessa escola, nesse colégio de ensino técnico, eu ter aprendido informática. Então, foi dali que
eu consigo conectar os pontos dessa decisão até hoje. É óbvio que no meio do caminho teve uma série de outras decisões, mas eu consigo conectar os pontos dessa decisão até hoje e o quanto isso mudou completamente a minha vida. Um exemplo muito simples que eu posso dar dessa mudança da minha vida foi, eu saí de um emprego em loja para ir para um emprego de dar aula de informática, onde no emprego da loja eu trabalhava de segunda a sábado, e eu fui para um emprego de dar aula de informática para trabalhar só no sábado, e nesse emprego de informática para ganhar 4 vezes o que eu ganhava na loja, entendeu? Então eu ia trabalhar um dia por semana, ganhar 4 vezes o que eu ganhava lá. Então esse talvez seja assim, o jump, ponto de salto, de mudança na minha vida, e ele só foi possível por conta de um conhecimento. Agora, aqui eu estou falando especificamente de conhecimento, mas eu posso falar de autoconhecimento também. Então, algumas mudanças na minha vida aconteceram, por exemplo, quando eu decidi sair da área de informática e ir para a área de gestão, foi totalmente baseado em autoconhecimento. Eu demorei muito tempo para perceber que o que eu fazia e me dava dinheiro não era o que eu queria fazer. Quando eu percebi isso, eu fiz uma mudança de carreira e fui super feliz e tenho sido super feliz com isso. Então, quando eu tô falando aqui de autoconhecimento, eu começo a olhar para as pessoas e pensar assim, cara, tem gente que não tem o cuidado, por exemplo, de parar 15 minutos por semana para fazer uma reflexão dizendo, quem sou eu? O que eu gosto de fazer? O que eu sou bom? E aí esse cara, às vezes, ele pode ter a vida dele direcionada pelas circunstâncias e não teve oportunidade de escolher o que ele queria fazer. Então eu não estou falando só do fato, por exemplo, de que brasileiro lê 2 livros por ano. E aí é óbvio, o meu estudioso me incomoda muito com isso. Eu acho que as pessoas deveriam ler mais, deveriam se formar, enfim. Mas o que eu estou falando, inclusive, é por que as pessoas não param para refletir um pouco sobre quem elas são. E aqui é interessante, né, porque a gente tem um livro que eu gosto, do Daniel Kahneman, né, O Rápido e Devagar, né, Nossas Formas Diferentes de Pensar. Ele separa como se a gente tivesse 2 sistemas, um é o que está vivendo e outro que está pensando sobre o que está vivendo, né? Então, o rápido é esse da reação, do que está acontecendo, talvez muito mais ligado à questão da sobrevivência mesmo. O sistema 2 já é um que ele analisa com calma, ele reflete sobre o que está acontecendo, e talvez muitas vezes o que a gente está fazendo é muito nesse modo de sobrevivência, alguns chamam isso de modo automático, e talvez é necessário você sofrer uma derrapada, ou bater no muro, ou alguma coisa acontecer para você parar e cair em si, né? Até é estranho, né, você falar cair em si, né, a expressão. Acho que aqui quando a gente fala de autoconhecimento é onde temos a possibilidade de fazer isso de forma intencional, né? Não é porque estamos indo que estamos indo para o lugar certo, ou para o lugar que a gente gostaria, não é porque alguém convidou que agora, anos depois, eu ainda quero estar nessa jornada. Exatamente, talvez, né? Exatamente, perfeito. Nada porque, contra, assim, né? Naquele momento fazia sentido. Exatamente, porque assim, às vezes, naquele momento fazia sentido, ou também, Caleb, eu posso te dizer que isso já aconteceu comigo em alguns momentos da vida, assim, eu talvez não tenha parado em alguns momentos da vida para pensar se aquilo fazia sentido ou não, aquilo simplesmente me levou, entendeu? Então, assim, eu simplesmente fui para aquele trabalho, eu simplesmente vivi aquela situação, em algumas situações da vida, eu nem parei para refletir se fazia sentido ou não, e é esse o ponto, é esse o meu ponto é, será que quem tá ouvindo isso parou para refletir alguma vez? Parou para pensar onde eu quero ir? Então, talvez assim, você trouxe uma coisa que já vale a pena a gente já ir indicando como caminho, né, do que fazer. Talvez um ponto fundamental que as pessoas não têm muito hábito de fazer é pensar para onde eu quero ir. Né? E mesmo mesmo quem para refletir sobre para onde eu quero ir, e aí entra muito do que a gente faz nos coachings, às vezes a pessoa para pensar o que eu quero ter. E não para onde eu quero ir. É super comum quando em atividades de coaching você pede para um coach traçar onde ele vai estar daqui 5 anos, daqui 10 anos, ele começar a escrever ter e não ser. Né? Então ele começa assim, bom, eu vou estar numa casa em tal lugar, uma casa de não sei quantos cômodos, com piscina, eu vou ter o carro tal. Sabe, é mais comum a pessoa traçar o que ela quer ter. É difícil você ouvir uma pessoa falar, quando ela está traçando isso, o que eu vou ser. E isso é muito louco, cara, isso é muito interessante, porque, por um exemplo, quando eu fiz a minha primeira certificação em coaching, eu não decidi que eu queria ser coach,
entendeu? Eu simplesmente fiz a minha certificação e continuei vivendo a minha vida. Diferente de quando eu fiz a certificação da Gallup. Aí eu decidi, não, eu quero ser coach. E aí, isso muda até o jeito de você se posicionar, muda as pessoas com quem você conversa, muda as atividades que você passa a fazer durante o dia, porque isso começa a direcionar muito da tua vida. E o meu ponto aqui talvez seja, e quem não decidiu onde quer chegar? Quem é que está decidindo o que essa pessoa faz no seu dia a dia? Quem é que está decidindo o que com quem essa pessoa conversa, por exemplo? Acho que aqui a gente está falando um pouco daquela ideia, né, de que se você está buscando ser protagonista da tua vida, no sentido de que você não é um elemento inerte que vai sendo levado de um lado para o outro. Você também tem opinião, você tem gostos, né, você tem talentos, você não está aqui só para ocupar espaço, né? Exatamente. E fazer o que os outros querem fazer, porque talvez uma das coisas que seja triste que pode acontecer na vida é você tá vivendo e no final você fala, mas tudo isso eu fiz para outra pessoa, e se a outra pessoa não te agradecer? E se a outra pessoa não te valorizar? E se daqui a pouco ela te contratar, ela te manda embora? Você fala, mas dediquei minha vida toda para você, ou para essa causa, ou para alguma coisa. Isso. Será que vale a pena? E será que só vale a pena descobrir isso depois, né? Que aconteceu alguma coisa ruim? Perfeito, Caleb. Ponto assim, às vezes não é nem a vontade do outro para quem você serviu. Mas, por exemplo, o outro morre. E aí, né? A empresa quebra. Eu tenho falado muito duas coisas. A primeira é, nossa vida profissional é a maior parte da nossa vida. Entendeu? Então, a gente começa a trabalhar quando muito tarde, ali com, 18 anos. E vamos trabalhar quando muito cedo, até uns 50. Então você vai passar aí 32 anos da sua vida ativamente produzindo. Então talvez não seja a maior parte da sua vida, mas é uma parte considerável da sua vida. No meu caso, que comecei a trabalhar com 14 e pretendo trabalhar até, pelos meus cálculos, 97, vai ser a maior parte da minha vida. E aí eu tenho dito assim, bom, se a maior parte da sua vida, ou uma grande parte da sua vida, você vai passar trabalhando, não é melhor você escolher no que você vai trabalhar? Não é melhor você determinar no que você vai trabalhar? Não é melhor você fazer algo que você tenha prazer fazendo? Tem uma expressão tem uma palestra que eu gosto muito, acho que é do Cortella ou do Clóvis de Barros, não lembro, que ele fala assim, por que a gente chama a sexta-feira, a hora que a gente sai do emprego, de happy hour? Quer dizer que o resto da semana foi a sad hour? Né? Será que não é melhor você construir uma happy week? Né? Uma semana feliz? Tipo, eu tenho certeza que você é assim, eu sou assim. A gente acorda na segunda-feira com vontade de trabalhar. Sim. A gente acorda assim, pô, que legal, mais uma semana, cara. Vamos lá, deixa eu ver quem que eu vou ajudar essa semana. Deixa eu ver quem são meus clientes, com quem que eu vou trocar, com quem que eu vou compartilhar. E a gente vê nas redes sociais pessoas que acordam na segunda-feira e postam umas imagenzinhas reclamando da segunda-feira, né? Outro dia eu vi uma que era a melhor coisa da segunda-feira é que é o dia que tá mais longe da próxima segunda-feira. Triste. Cara, que tristeza isso! Agora, por que a pessoa que posta isso? E o ponto que eu quero trazer é porque ela foi levada pelas consequências. Ela foi levada pelo ambiente, ela foi levada pela situação. Ou, talvez, e aí tem mais até a ver com o meu ponto, né, também, ela talvez tenha sido levada pela situação simplesmente porque ela não parou em nenhum momento para falar assim, tá, vamos lá, o que eu quero fazer? O que eu quero ser? E super compreensivo para quem viveu no ambiente que eu vivi, por exemplo, super compreensivo se você tá ouvindo isso e tá passando por isso, porque muitas pessoas têm uma vida tão complicada, tão difícil, tão corrida, que ela às vezes esquece de parar para refletir, entendeu? A gente tá aqui, eu e você, nós vamos passar aqui 2 horas, talvez até mais, conversando para tentar ajudar pessoas. Quantas outras pessoas podem fazer isso? Tem a oportunidade de fazer isso, entendeu? Então, eu queria, agora sim, pretensiosamente, eu queria muito ser um farol para algumas pessoas, sabe? Apontando, cara, acorda, deixa eu te mostrar, vai por ali, vai por aquele caminho. E eu acho que a gente faz muito isso nos processos de coaching. Eu acho que a gente faz muito isso. Agora, como é que a gente pode fazer isso para quem não está no processo de coaching? Como é que a gente pode fazer isso através do podcast, entendeu? Essa é a minha dúvida. Acho que aqui, talvez, a gente até do que está conversando tem muito a ver com quando se discute ou conversa sobre propósito, né? E acho que aqui um pouco do que você trouxe, achei bem bacana, de que quando você olha, então, para o que você está fazendo, será que você é vítima da circunstância ou você pode, né, ser um jogador? Estou jogando, as regras do jogo estão mexendo, como é que eu me posiciono, né? E aí eu acho que muda um pouquinho a questão da postura e até a forma de ver, né? Então, numa dessas, você pode, se na sua vida for tudo razão dos outros, culpa dos outros, então você é uma mera vítima do que tudo que está acontecendo e seu poder de ação é mínimo. E isso é difícil,
né? Então, às vezes você pode não se sentir empoderado. Não, mas foi fulano, mas foi outra pessoa, mas foi o corona, foi o que quer que seja. Isso. Né? E se você fica, então, nessa posição de vítima, é como se você não tivesse nada o que fazer. Então, espera e vê o que vai dar, né? Agora, dadas as mudanças que podem vir, e podem ser de qualquer natureza, podem ser de natureza do trabalho, natureza da saúde, se você tem uma postura de jogador, você fala, tá bom, próxima jogada, o que eu faço, então, em relação a isso que está vindo? Porque a gente não tem controle sobre o que vai acontecer mesmo. Perfeito. Agora, como podemos reagir em relação ao que está acontecendo, se estivermos com consciência, fizer sentido pra gente, tiver clareza dos nossos valores, a questão do nosso propósito, sobre propósito para não ficar vago, uma forma de tentar enxergar propósito é o seguinte, poxa, eu vejo que aquilo tem a ver comigo, né, com o meu propósito de vida, quando os meus interesses estão alinhados com aquilo que eu faço de melhor, então eu gosto, eu faço bem, e o mundo precisa disso, as pessoas precisam disso, não é uma visão centrada em mim, não, então só quero fazer o que eu gosto, né, e normalmente tem muita gente vendendo isso, não, faça apenas o que você gosta, até parece, né, quando fala um pouco de pontos fortes, eles acham que a gente vem aqui e fala pra você, então, agora você só vai fazer o que você gosta, não vai fazer só o que você gosta. Não, de jeito nenhum. Isso chama hobby. Exatamente. Né? Às vezes, se as pessoas precisam do seu hobby, aí pode talvez virar uma vocação, alguma coisa a mais, mas aí mesmo assim, por exemplo, se o teu hobby é, sei lá, pintura, e aí as pessoas começam a gostar disso, você começa a vender, cara, vai começar a entrar um monte de atividades que você não gosta, que agora virou uma profissão, como, por exemplo, sei lá, entrega. Você vai ter que pensar em frete para entrega dos quadros que você pinta, coisa que você não pensava até antes, quando era só hobby. Então, mesmo quando o hobby vira uma profissão, vai ter um monte de coisa que você não gosta de fazer e que você vai ser obrigado a fazer, né? Com certeza. Agora, eu quero puxar uma coisa que você disse ali atrás, que é o seguinte, você falou, olha, a gente não consegue prever o futuro, então a gente tem que reagir e estar preparados para reagir. E aí, quando você falou isso, veio na minha cabeça o seguinte, imagina uma situação de guerra. Eu sou pego numa situação ali, numa guerra, ou seja, eu não tive tempo de me preparar, eu vou ter que reagir. E aí faz sentido a gente dizer que quanto mais armado, quanto mais armamentos você tiver, melhor você vai reagir. Né? Então, por exemplo, se eu sou pego numa situação de guerra e eu só tenho uma faca, eu tô ferrado. Agora, se eu sou pego numa guerra e eu tenho lá faca, rifle, um fuzil, granada, tanque de guerra, se eu tenho tudo isso, eu provavelmente vou me defender melhor, eu vou reagir melhor. E aí a pergunta que me ocorre, que eu quero te fazer é, vamos tentar relacionar, se é que a gente consegue, que armas uma pessoa teria que desenvolver, seria legal ela desenvolver, para ela poder reagir a situações imprevistas. Você já falou uma que é o propósito. Então eu acho que ter o seu propósito muito bem estipulado, muito bem desenhado, é uma mega arma para você reagir. E eu, enquanto você falava sobre propósito, me lembrei de uma palestra que eu assisti de um amigo meu, falando sobre Ikigai. E aí, para dar uma visão geral, o Ikigai é uma metodologia, uma ideia, uma visão japonesa, né? Que diz que você precisa cruzar o que você ama, o que o mundo precisa, o que você é bom e pelo que você pode ser pago. Se você cruzar essas 4 coisas e encontrar a intersecção entre elas, entre as 4, você teria então o teu Ikigai, que seria o teu propósito de vida, seria o motivo pelo qual você existe, né? Eu, há muito tempo atrás, defini que o meu propósito de vida é ajudar pessoas a se desenvolver, ajudar pessoas através do autodesenvolvimento, através do conhecimento. Então, seja com coaching, com treinamento, com palestra, com podcast, como aqui, com livro, é algo que eu amo. Eu acho que o mundo precisa disso muito. Eu tenho sido muito bom nisso e tenho sido bem pago para fazer isso. Então, eu encontrei ali meu Ikigai. Então, o que acontece? Não interessa para onde o mundo vá no futuro, eu sempre vou estar procurando me adequar a esse mundo dentro dessa visão de desenvolvimento de pessoas. Agora, quais outras armas, Caleb, você acha que uma pessoa precisa ter para enfrentar esses imprevistos? Está gostando do nosso papo e quer saber como levar a visão focada nos pontos fortes para sua profissão ou sua empresa? Acesse talentosparosucesso.com.br ou kenshin.com.br e entre em contato. Então, uma das coisas, né, até do que a gente tem trabalhado bastante agora nessa fase de pandemia, ajudando com sessões gratuitas, é as pessoas reconhecerem em seus padrões mais naturais suas ferramentas naturais de como lidam com as situações. Porque daí aqui a ideia é, imagina que você tropeçou, você vai se apoiar com a mão que você está mais acostumado e confia mais.
Então essa hora não tem, eu vou tentar desenvolver, não, se sua forma de lidar é gostar de estudar, cara, estuda. Se sua forma de lidar é ver o que vai dar e testar, testa. Porque é assim que você reage. Só que às vezes a gente reage sem perceber ou fica preocupado porque perdeu referência, e aí você nem sabe se aquilo que você faz deveria fazer. Então, algumas das conversas que eu tenho tido que eu acho que são bem interessantes, e até lembro um pouco do que você falou, né, sobre você tá vendo ou não, muitas pessoas, ao terem que trabalhar em casa, elas perderam aquele encontro no cafezinho, perderam olho no olho, perderam a capacidade de ler as outras pessoas. E é algo que para elas era super importante, porque isso dava para elas paz de espírito para entender como é que estava o humor dos outros, então aí já sabia como abordar, e de repente tá cegas. Eu estou numa tela fria, eu vou fazer uma reunião online, daqui a pouco todo mundo desligou a câmera, então não sei como tá, e a pessoa está sofrendo de ansiedade, está estressada, por quê? Porque ela perdeu como se fosse a capacidade de ler os outros, e é algo que ela gostava de fazer, né? Então, nesse contexto novo em que ela vive, ela entender, poxa, isso é importante para você, ler os outros é importante. Você perdeu? Tá bom, perdeu. Como é que você começa a ler as pessoas nesse mundo novo? O que você pode usar de tecnologia para tentar te ajudar nesse sentido? Mas para você reconhecer que essa perda era importante para você, não é fácil, porque era algo que era meio óbvio, você fica lá, aí você pode ter essa posição de vítima. Então, aconteceu, não tem mais, mas você não sabe mais o que fazer, então você vai ficar esperando, quem sabe, voltar o mundo antigo. Aqui seria meio, vamos encarar então como se não fosse voltar. E aí, o que a gente pode fazer a partir daqui? E aí, acho que é super legal, né, esses modelos de propósito, né, o que eu trouxe é um que ele incorpora o que o mundo precisa e te paga em uma coisa só, né, porque aí fica mais fácil de você poder olhar. Mas realmente é um pouco disso, você tem que olhar para dentro e para fora. Acho que a resposta não tá pronta, né, o propósito não é autocentrado, eu nasci para isso, né, o sol tá no meu umbigo aqui, né, não, longe disso, né. Você tem talentos, você tem capacidades especiais que ninguém mais tem, uma combinação única de talentos. Você, então, vai gostar de certas coisas, vai fazer algumas coisas de forma única, mas, por outro lado, tem que descobrir que lugar isso tem no mundo. Por quê? Isso tem que contribuir para alguma coisa, não é só para o seu bel prazer, não é só para o meu bel prazer, né? Então, acho que aqui, até você dando seu exemplo de propósito é bacana por causa disso. E o que é interessante, então, uma vez que a gente tem mais noção, e eu gosto de usar daí o termo canivete para os nossos talentos, é como se eu soubesse o que eu tenho no meu canivete, quais as ferramentas que eu tenho aqui dentro. E não adianta eu só saber, eu tenho que saber usar. Então não adianta eu falar, eu tenho uma faquinha, eu tenho uma serrinha, eu tenho uma tesoura, eu tenho aqui uma lente, eu não sei usar, tá bom, ficou só no autoconhecimento. Então o autoconhecimento não é suficiente. Isso é algo que a gente, né, até como instrutores do curso de coach, a gente enfatiza bastante. A ideia não é você ser coach para a pessoa fazer autoconhecimento, isso seria só dar uma devolutiva de uma ferramenta. Então isso, para dar devolutiva, você pode dar do DISC, você pode dar MBTI, você pode fazer do Clifton Strengths, que é o que a gente trabalha, que é da Gallup, você pode fazer de qualquer ferramenta. Devolutiva é devolutiva, é uma leitura interpretativa que vai ajudar a pessoa a entender o que aquilo quer dizer. E, curiosamente, quando a gente olha o método de desenvolvimento humano que a Gallup desenhou, esse é só o primeiro pedaço. Então a gente tem uma etapa de desenvolvimento que leva, o primeiro pedaço chama identifique. Então identificar é um pouco disso. Você fala, legal, então eu tenho essas ferramentas, é assim que funciona, que legal, a gente dá nome de talentos e tem aqui 34 nomes que usamos para poder explicar esses talentos. Só que isso não é suficiente. Você precisa valorizar. Valorizar o que é? É falar, puxa, isso é meu, eu faço assim. Então, quando dá uma crise, né, aqui você contou, né, Rodrigo, você tem estudioso, você gosta de estudar, é um talento que te leva a querer aprender. Você está sentindo ignorante, primeira coisa a fazer, deixa eu ver o que tem de referência, dá uma estudadinha, e aí você já fica em paz e já começa o seu método natural de se desenvolver, vai por aí. Eu tenho estratégico, eu já começo, né, que é outro tema de talento, o que eu faço? Eu gosto de olhar as opções, deixa eu ver quais são as opções que tem pra frente. Tipo, quais são as próximas portas que eu tenho? Tem porta, não tem? Tem janela, por onde eu posso sair? Esse é como eu opero. E eu entendendo isso, fica mais claro pra mim o que me deixa nervoso, me deixa ansioso e o que eu preciso também pra poder operar melhor. E aí, a gente também não para só nisso. Não adianta só falar, olha que legal, eu tenho esse canivete com essas ferramentas, que bom, eu gosto dessas ferramentas, então eu já usei-as bem no passado, a etapa de valorizar tem a ver também com você se apropriar, então, que bom, eu tenho então essa faquinha, eu já usei bem para fazer arte, já usei para fazer gravura, já usei para cozinhar, eu tenho que saber agora usá-las, e a gente chama essa etapa de direcionar, e o nome é bem interessante, né, porque é para você ter um alvo, você tem que direcionar para algum lugar, e provavelmente o alvo pode ser um emprego, pode ser um projeto, pode ser algo que você quer fazer. Então a gente tem que terminar olhando para frente, não olhar para trás. Não é dirigir usando o retrovisor. A gente está dirigindo, o retrovisor vai ajudar a gente a entender sucessos passados, como pudemos usar bem essas nossas ferramentas naturais,
para podermos então buscar nossos objetivos no futuro. E aí a gente volta para o começo da conversa, que é o que você trouxe. Mas espera aí, mas se eu não tenho objetivo nenhum, como é que eu vou direcionar para quê? Pra onde? Para onde? E essa é uma pergunta difícil, e pior, não é só uma pergunta difícil, a resposta dela é individual, ela não é uma resposta genérica, eu não posso responder por você, você não pode responder por mim, a gente não pode responder isso por nossos clientes, até, né, seria uma prepotência falar, não, eu vou falar para você o seu caminho, meu Deus, né, isso aí tá fora do nosso alcance, mas o que a gente pode ajudar? A pessoa tentar olhar um pouquinho para frente e falar, esse caminho faz sentido para você? Você disse que o autoconhecimento não é suficiente, mas Sim. ele é o primeiro passo. Sim. E aí tem um ponto que você colocou que eu achei bem legal. Você disse assim, quando você cai, você se apoia com a tua mão mais forte, ou enfim, que você está mais habituado a usar tal. Agora, que mão é essa? Em que momento a gente descobre que mão é essa? Talvez, se a gente for usar exatamente a questão ipsis literis aí, a gente aprende qual é a mão dominante nossa, sei lá, no começo ali da creche, bem no começo da primeira infância, alguma coisa assim. E me parece, talvez olhando meus filhos, me parece que eles vão testando, né? Então, por exemplo, vai escrever. Ele escreve com uma mão, aí escreve com a outra. Meu filho pequeno, por exemplo, outro dia eu falei pra ele assim, ele perguntou que lado que era o lado direito, eu falei, do lado da mão que você escreve. Ele falou, mas eu escrevo com as duas, papai. Né? Porque ele ainda tá testando, sabe, cara? Uhum. Às vezes eu escrevo com essa, às vezes eu escrevo com aquela. E aos poucos ele vai encontrar a mão que ele escreve, vamos dizer assim. Uhum. Agora, em que momento da vida a gente consegue descobrir, por exemplo, quais são nossos talentos, no que a gente é bom? Em que momento que isso acontece, Caleb? Isso é legal. Alguns desses padrões a gente consegue até identificar com crianças menores, né? Então, quando eu olho um pouco para as minhas filhas, já dá para descobrir algumas coisas que naturalmente orbita. Elas querem ou não querem, estão fazendo aquilo, né? Então, você pede ou não, tem essa questão, né, do que ela gosta, do que chama interesse, do que aprende fácil, né? São dicas que a gente traz aqui, né? Pistas para o talento. O que é interessante, né? E aí é onde a ciência dos pontos fortes da Gallup entra. Ela desenvolveu um teste que a partir de 15 anos é possível responder. Então, quando você consegue ter uma capacidade de leitura, né? Porque o teste é online, você tem que responder. Você tem que ler frases e escolher entre elas qual você tem mais a ver com você, sua resposta mais natural, é uma forma de você então identificar, poxa, qual que é a sua mão dominante? Só que ao invés de mão, você troca por talento. Quais são os seus talentos dominantes? Onde é que você se apoia para fazer suas coisas? Onde que naturalmente você orbita? É aqui um pouquinho do que a gente já conversou. A primeira coisa que você faz então é dar uma estudada? Não, a primeira coisa que você faz é conversar com alguém? A primeira coisa que você faz é pensar sozinho? A primeira coisa que você faz ouvir o que as notícias estão falando? Tudo isso são respostas naturais que você já tem e que você faz sem perceber. É um milésimo de segundo, é aquela coisa que, assim, se alguém perguntar, mas não é todo mundo que faz assim? Então, você que faz assim. Então nós estamos dizendo que talvez uma pessoa possa passar a vida sem ter a consciência perfeita de quais são os seus talentos. Ela vai usar, ela pode estar usando a vida inteira, sim, mas ela vai estar usando a vida inteira, talvez usando errado, mas vai estar usando. Agora, a pessoa pode passar a vida inteira sem ter a consciência, usando aí a metáfora da mão, sem ter a consciência de que mão ela usa. Agora, o que eu quero trazer então vale a pena, quanto mais cedo possível, aí o Caleb já colocou então, a partir dos 15, 16 anos, mas o mais cedo possível, você que está nos ouvindo, refletir sobre quais são os seus talentos. Você precisa parar e refletir sobre quem eu sou, o que eu faço, o que eu faço bem, o que eu sou bom, o que me dá prazer quando eu faço, o que as pessoas gostam de ver eu fazendo, o que eu entro em fluxo quando eu faço. E aí, a gente tá te oferecendo um caminho que é o assessment da Gallup. E o link vai estar aí no episódio. Mas, não, Rodrigo, eu não quero fazer o assessment, eu não tenho dinheiro para fazer o assessment. Ok, adquira o hábito de parar e refletir. O que eu faço bem? O que eu gosto de fazer? Reserva um tempo para pensar isso sobre você. E começa a direcionar, começa a pensar assim, bom, sei lá, eu sou melhor com pessoas e não sou tão bom com, sei lá, processos. E eu sou bom com pessoas, mas eu não gosto muito de me aprofundar no relacionamento com essas pessoas. Eu gosto só de conhecer o maior número possível de pessoas. Não, eu gosto de conhecer poucas pessoas, mas conhecer profundamente essas pessoas. Então, na Gallup, a gente tem nome para todos esses exemplos que eu dei aqui. Mas se você não sabe o nome, tudo bem. Entenda o que você gosta de fazer. Entenda o que te faz bem, o que você faz bem. E comece, dentro do possível, a direcionar a tua carreira para isso. Se você é uma pessoa boa com pessoas e ruim com análise de dados, por exemplo, então me parece óbvio que o teu Ikigai, o teu propósito, sei lá como é que você vai chamar isso, seja algo relacionado a pessoas e não algo relacionado à análise de dados.
Agora, se você não parar para refletir sobre isso, talvez o mundo te leve a trabalhar com análise de dados. E aí o que vai acontecer? Sei lá, de repente você pode morrer de infarto, você pode viver a vida inteira, mas ser uma pessoa amarga lá no teu futuro. Você pode não aguentar, não suportar esse trabalho e acabar saindo mais pra frente, que eu acho que é o melhor dos três até aqui. Pelo menos, quem sabe, você sai e encontra aquilo que você deveria ter feito já lá atrás. Mas o ponto, então, a pessoa pode passar a vida inteira sem se conhecer, se ela não parar pra refletir sobre isso. E outro ponto que você coloca o propósito não adianta ser autocentrado, ele precisa também analisar o ambiente, analisar o contexto, né? Porque, por exemplo, tem muita gente que vira e fala, eu quero ser jogador de futebol. Ou, eu quero ser youtuber. Agora tá na moda, né? Eu quero ser youtuber. Agora, será que você, primeiro, é bom como youtuber? Será que você, segundo, será que o mundo precisa de mais um youtuber? Não sei, talvez sim, talvez não. Não tô dizendo que não, mas, enfim, você precisa analisar o ambiente lá fora, né? Eu tenho uma coach minha que era de uma área completamente distinta disso e recentemente virou pra mim e falou, olha, eu parei, analisei e o que eu quero é ser youtuber. E aí, primeiro você para e fala, meu Deus, por quê? Onde que essa pessoa decidiu isso? E aí você começa a investigar mais profundamente e ela não quer ser youtuber. Ela só deu esse nome pro que ela quer. O que ela quer tá muito mais profundo do que isso. Ela quer, por exemplo, poder trabalhar da casa dela, porque aí ela fica perto do filho dela. Ela quer, por exemplo, ter um reconhecimento rápido do que ela faça e não algo, por exemplo, ela não quer trabalhar apertando um parafuso aqui que vai produzir uma nave espacial daqui 3 anos. Enfim, ela foi relacionando o que ela quer e no final ela deu o nome para tudo isso de youtuber. Ela olhou aí pro mundo e o que fez sentido para ela foi ser youtuber. Então talvez o caminho dela seja pensar, e que outras atividades existem que tragam tudo isso que você está buscando. E aí com isso a gente ir juntos construindo o propósito da pessoa, ou seja, tem que ser virado para fora, né, Caleb? Sim, e acho que aqui você trouxe um ponto legal, Rodrigo, que ela não teria como perceber isso sozinha. E muitas vezes, e é até legal, né, nosso podcast chama Talentos para o Sucesso, sucesso não é só ganhar dinheiro, ou melhor, Perfeito. Não precisa ser também ganhar dinheiro necessariamente. Né, e é uma questão pessoal assim como propósito, né, entender melhor o que significa sucesso para você. Porque senão vai ser isso, qual que é a profissão da modinha? E se acabar a profissão de youtuber daqui a 5 anos, porque, sei lá, o que aconteceu, assim como não existia, vai aparecer algo novo, muito mais legal, e aí, agora você perdeu função, perdeu propósito na vida, né? Ih, minha vida perdeu sentido, não posso mais ser youtuber. Ou até mais simples, né, Caleb? Vai que ela deu o nome errado pra tudo isso que ela quer, né? Ela chamou de youtuber, mas na verdade isso era, sei lá, qualquer outra coisa. Diarista. E aí, de repente, ela começa a trabalhar como youtuber, e daqui a pouco ela fala, não, mas não é isso ainda que eu quero. Porque faltou 2 ou 3 pilares ali de tudo isso que ela levantou. Ela, como você disse, ela sozinha não vai levantar todos os pilares dela que ela tá buscando nessa nova carreira dela. Então, como ela não vai levantar todos os aspectos, de repente 2 ou 3 aspectos importantíssimos que ficarem de fora podem daqui a algum tempo vir a indicar que ela escolheu, para ela mesma, que ela escolheu de novo a profissão errada. Né? Então, um trabalho mais profundo agora de entendimento de quais são esses pilares, quais são esses pré-requisitos, e depois olhar para fora e falar, bom, deixa eu ver o que tem aí fora, além de youtuber, que me traga isso. De repente ela olha e fala, pô, olha, é isso aqui que eu queria, não é youtuber. Então eu gostei muito disso que você falou, não ser autocentrado. Outra coisa que você colocou é, como é que a pessoa vai atirar no alvo se ela não tem o alvo? É mais errático, né? E aí, você sabe o que eu me recordei quando você falou disso? Quando eu servi o exército, a gente ia atirar, né, no começo lá do ano e tal, ia para um stand de tiros, e aí ficava aquele monte de moleque lá de 18, 19 anos, cada um com seu fuzil, e na frente de cada um alvo. E cada alvo tinha um número. E aí você tinha que dar 3 tiros no teu alvo e acertar o mais próximo possível lá do centro do alvo. E aí o sargento do lado ia fazendo as chamadas, né? E uma das chamadas era atirador identificar o alvo. Olha! E aí eu olhava lá na frente, vamos supor que eu fosse o 10º atirador ali, eu olhava lá, encontrava o alvo número 10 e falava, alvo 10 identificado. E aí, a hora que ele mandava atirar, todo mundo atirava. Aí a gente terminava de atirar, levantava, ia andando até o alvo, aí chegava lá no alvo, a gente ia contar os pontos que você tinha feito com os 3 tiros. E aí aconteceu uma coisa muito legal, que você chegava em alguns alvos, não tinha tiro nenhum, chegava no alvo do lado, tinha 6 tiros. O que aconteceu então? Um dos moleques identificou o alvo errado. E o que é mais louco, Caleb, é que às vezes ele acertava na mosca. Só que ele acertava na mosca do alvo errado.
olha que metáfora É maravilhosa muito que é louco isso, isso. não é? É verdade. Então, quer dizer, tem gente que tá aí fora acertando moscas de alvos errados, né? Verdade. E aí eu tô do lado dele falando, cara, identifica seu alvo. E o que era interessante é que o cara falava, alvo 15, identificado, né? Gritava, porque tinha que gritar, né? Exército tem que gritar, né, Caleb? Então o cara gritava, alvo 15, identificado! E ele não tava nem vendo qual era o alvo 15. Então, quer dizer, você que tá ouvindo isso, identifica o teu alvo. Qual é Vai, o teu recruta. alvo? Vai, recruta, vai, Vai, recruta. recruta. Identifica o seu alvo, recruta, você tá tirando o alvo errado. E aí, assim, de novo, tem uma história, Caleb, que eu conto sempre em treinamento, que eu quero contar aqui. O podcast não pode ficar muito longo, mas eu quero contar aqui. Eu conto que uma vez eu recebi um e-mail de um curso de como fazer churrasco. E isso me abriu a mente pra tanta coisa, cara. Porque eu comecei a pensar assim, cara, se existe o jeito certo de fazer churrasco, existe o jeito certo de fazer qualquer coisa. Outra coisa que eu pensei foi assim, você, Caleb, já deve ter feito churrasco alguma vez na tua vida. Já, aprendi. Mas você não fez o curso de churrasco. Não. Então, quer dizer, precisa do curso de churrasco pra fazer churrasco? Não. Mas se você tiver o curso de churrasco, você vai fazer churrascos excelentes. Então, eu assisti os vídeos do Bassi, cara, aquilo foi animal. O vídeo do cara, além do cara ser muito simpático, né? Mas você assistindo, ele fala, corta assim, faz assim, você, caramba, ao invés de descobrir na mão. Olha, então, é isso. Não ter técnica, a gente faz na raça, né? E deu no que deu, né? Exatamente. E aí, quando a gente fala de objetivo, então, existe método para criar objetivo. E não é nosso objetivo do podcast tratar desse método, mas, cara, vai buscar, vai aprender isso. Ou vai buscar ajuda de alguém que saiba fazer. Por exemplo, se você optar por fazer coaching, se você for mais inteligente ainda e optar por fazer coaching com o Caleb ou comigo, você pode chegar e falar, cara, eu não sei criar objetivos. E existem métodos que a gente pode te ajudar a definir seus objetivos. Então, olha só, pra gente ir direcionando e encaminhando pro final desse episódio. A gente já disse aqui então, Caleb, que você precisa se autoconhecer. Então, quem tá ouvindo, se quiser pegar um papel e caneta e anotar suas tarefas da semana. A primeira tarefa é, comece a se autoconhecer. Comece a perguntar para si mesmo o que você faz bem, o que você gosta de fazer e etc. Ou vá fazer o assessment da Gallup. É um investimento, um dos investimentos mais bem feitos que eu já fiz na minha vida. Segundo passo, defina o seu propósito. Para que eu vim nesse mundo? Quando você for embora daqui, o que você vai deixar? Qual é o teu legado? Que vai ficar aqui de você. E terceiro, uma vez que você saiba qual é o teu propósito, quais são seus objetivos e suas metas, né? E aí pra quem, porque tem gente que tá ouvindo a gente agora que não gosta muito de definir o que eu vou ser daqui 10 anos, né, Caleb? Mas o cara pode definir o que ele vai ser no mês que vem, né? Sim, e de novo, aqui também não é uma questão de, sem isso você não pode ser feliz, né, e é muito mais de você, se isso te incomoda, se você fala, puxa, eu gostaria de ter uma vida tem propósito, então investiga se você gostaria. Agora, se você acha que isso aí não, né, assim, a vida é tua, né? Então, assim, se é importante para você, se você é uma pessoa que naturalmente se sente mais confortável quando tem um planejamento, planeje. Se você é mais de viver o dia a dia, como é que se potencializa isso para estar ao seu favor também? Acho que muito do que a gente traz aqui no Coach de Pontos Fortes não é tentar mudar você a tal ponto de, não, eu não tinha planejamento em nada, agora eu tenho planejamento em tudo. Não, talvez você não tenha planejamento porque naturalmente você não opera bem no mundo todo quadradinho. Você precisa de tá mais livre, explorar e tudo. Tá bom, tá tudo bem assim. Como é que a gente faz isso do seu jeito? Por isso que o apoio profissional, nesse sentido, é importante. O que a gente tem aqui não é ficar empurrando para você uma metodologia e tentar fazer você entrar na receitinha de bolo da Gallup, né? A gente fala tanto aqui sobre a importância de cada pessoa ser individual, do seu jeito, mas o único jeito de aprender é ser do nosso jeito. É meio louco, né? Mas assim, não é assim. Então, é um processo altamente personalizado. Por quê? Porque aí eu entendo como você funciona, vejo o que é melhor e tá bom. Porque plano A, um plano que o Rodrigo vai fazer com o pé nas costas, feliz porque tem a ver com o jeito dele natural de ser, às vezes, e muitas vezes, pra mim vai ser muito chato. Eu vou olhar isso aqui e falar, cara, como é que alguém quer fazer uma coisa desse jeito? Mas quer saber? O plano é pra ele, não é pra mim. Então, exatamente. Assim, é a mesma coisa. Então, se o plano for o seu, como é que pode ser algo que vai te mover, que vai lidar com os seus anseios, com as suas necessidades? E eu acho que aqui é onde a gente, né, no nosso papel aqui de profissional, podemos dar esse apoio. Para você montar um plano que tem a tua cara, porque quem vai fazer o plano é você, não sou eu. Exatamente. Então, com essa mensagem maravilhosa de que você deve seguir o caminho que é mais adequado a você, porque não adianta nada você seguir o caminho de terceiros
E não adianta nada você criar um caminho adequado para terceiros e depois não seguir esse caminho. Vai ser mais perda de tempo ainda. Com essa mensagem de que você deve ser você mesmo, você deve encontrar o caminho mais adequado a você, mas que você tem que estar atento para quando você for pego numa situação que fuja completamente do controle, como o coronavírus nos pegou, você esteja preparado para reagir. Com essa mensagem, a gente encerra o episódio de hoje e deixamos aqui o nosso convite para que você esteja conosco novamente na próxima quinta-feira em mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Um grande abraço e tchau. Obrigadão, gente. Até a próxima. Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso com Rodrigo Ferreira e Caleb Luou. Lembre-se de acessar nossos sites talentosparosucesso.com.br e kenshin.com.br, onde você encontrará informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito para não perder nenhum episódio e para nos seguir nas redes sociais. Precisando de coaching ou treinamentos, entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe este podcast com seus colegas de trabalho e vamos juntos melhorar o mundo.